Deixou o fogão ligado. Checa como que tá. Então o Gurudev está dizendo que ele gostaria de falar algumas poucas palavras. Por que é que eu vim até este local? E por que vocês estão aqui? Se alguém puder avisar como é que tá a voz de Gurudev e a minha, por favor. Todos nós somos servos eternos de Krishna. Todas as entidades vivas são servas eternas de Krishna. Gurudev perguntou quantos de vocês sabem esse verso de Vereswarupa Roy Krishnera Nityadas. Tá baixo? Quem nunca ouviu esse verso, levanta a mão, Gurudev falou. Ah, você nunca ouviu? Então por que você levantou a mão? Ele perguntou. E a voz de Gurudev dá para ouvir também? Então isso quer dizer que vocês não são esse corpo, vocês são Atma. A Atma reside nesse corpo e é por isso que ele está funcionando, ele é vivo. Nada? Se qualquer coisa existe nesse mundo material, junto tem uma natureza, uma swabhava. De acordo com a ciência, vou dizer para vocês. Água, por exemplo, H2O. Quando a água existe, junto com ela, qual a natureza da água? Tipo, nenhum som ou tá saindo baixo? Muito baixo. Aumentar. Tá saindo bem lá no fundo. Então, qual é a natureza espontânea da água? É a liquidez. E a água sempre flui para baixo. Então eu quero te dizer, o principal da água é que ela é líquida e ela está sempre fluindo, sempre escorrendo para baixo. E se você pegar essa mesma água e colocar numa temperatura amena, e aí quando ela muda de natureza, você não chama mais de água. Antes você chamava de água, mas quando você põe numa temperatura negativa, você chama de gelo. Aumentei. Ah, tá super alto. Antes a água era líquida e agora ela está sólida. Um pedaço de gelo você pode segurar com a sua mão.
Mas água você não consegue segurar com seus dedos sem nenhum recipiente. Mas se você pegar esse gelo e colocar numa temperatura elevada, e aí ele vai derreter e ele volta para a natureza anterior, que é a de água. Da mesma maneira, a natureza espontânea da alma é de servir Krishna. Então agora a gente esqueceu de Krishna. Krishna Buliseidiva Nadir Bahimukha. E a gente esqueceu a nossa natureza anterior. E agora a nossa natureza é o quê? Servir Maya, Maya Seva. Antes a nossa natureza espontânea era de servir a Krishna. E agora Maya Devi, ela está criando esse tipo de ilusão. E agora a gente está vagando nesse mesmo ciclo repetido de nascimentos e mortes. Mas se você se associar com Sadhu, Guru, Vaishnava e Shastra, aí você mesmo vai realizar. Eu não sou esse corpo, eu sou uma alma. Quem é você? Você é a alma, a Atma. Primeiro tente entender. Eu não sou esse corpo, eu sou uma alma, Atma. A alma reside nesse corpo e é por isso que ele está funcionando. Quando a alma sai desse corpo, esse corpo não funciona. Quando a alma ela entra nesse corpo e sai desse corpo. E por isso que quando a alma entra no corpo, você chama isso de nascimento. E quando ela sai, você chama isso de morte. Dessa maneira, esse milagre está acontecendo. Como é que esse milagre está acontecendo? Então, Sadhguru e Vaishnava, eles estão fazendo com que a gente se lembre. Dá pra ouvir baixinho? Muito baixo. Se você servir o Senhor, você vai ser feliz. Eu estou dizendo isso, mas não é tão fácil de entender. Eu falo a mesma frase, a mesma palavra. E você também, todos vocês conhecem esse verso. De Vera Sorapahoi Krishnera Nityadas. Vocês não sabem? Vocês sabem. 80% dos devotos conhecem esse verso. Mas isso é knowledge, conhecimento, Gyana. Mas como realizar? Porque a realização é o melhor. Como você mesmo realizar? Autorrealização é a melhor realização. Isso se chama Atma Anubhuti, autorrealização. Conhecimento você adquire por ler, né? Ler o Shastra, escutar, você adquire conhecimento. Isso se chama Gyana em sânscrito. E depois de Gyana tem Vijnana. Vijnana é a realização, você tem que realizar. Na ciência tem duas coisas que são discutidas. É o conhecimento teórico e o prático.
Por exemplo, eu usei essa palavra, água. Água é H2O. Todos vocês sabem ou não? H2O. Hidrogênio e oxigênio, né? A mistura desses dois componentes forma água. Mas como fazer o experimento de que H2O se transforma em água? Você tem que ir para um laboratório. E lá de maneira prática você vai poder ver como hidrogênio e oxigênio misturados, eles se transformam em água. Então, da mesma maneira, 80%, todos vocês, 80% das pessoas, todos vocês sabem, eu não sou o corpo, eu sou a alma. Mas isso é só conhecimento, que se chama Jnana. Mas Vijnana, que é a realização transcendental, ela vai vir com a associação do sadhu. Sem associação do sadhu, sem escutar Krishna Katha, sua realização não vai vir. Por essa razão, Sadhu Sangha Sarva Shastra Koi. Todas as escrituras, elas falam das glórias de se associar com o Sadhu, Sadhu Sangha. E assim, com a associação dos sadhus, aos poucos a realização vai vir. Primeiro o conhecimento transcendental vai vir. E depois a realização transcendental, a Prakrita Anubhuti. Esse é o processo. Então, eu estou explicando. Sadhu Sangha, o Gurudev está mencionando o quarto verso do Upadeshamrita, Dadati Pratigrinati. Dessa maneira, existem seis atividades, 6 maneiras de se associar com o sadhu. Então, Rupa Goswami Pada, ele menciona no Néctar da Instrução o Padeshamrita. Dadati Pratigrinati. Dar e receber. Guhyam Akyati quer dizer que você pode fazer qualquer pergunta confidencial que está vindo dentro, assim, do seu coração. Prichati, você pode fazer uma pergunta. Então, Bhunte Bodhyayate Cheva é você alimentar e você também aceitar o aprachado que ele está te dando. Dessa maneira, tem 6 maneiras que você pode estabelecer relacionamento com Sadhu, Guru e Krishna.